Você já se perguntou por que o Evangelho de Mateus é o primeiro do Novo Testamento? Ou então você já ouviu falar que o Evangelho de Mateus é o mais judaico de toda a Bíblia? Hoje, vamos mergulhar no Evangelho de Mateus, entendendo seu contexto histórico, sua mensagem central e como ele conecta o Antigo ao Novo Testamento. Além disso, vamos comentar sobre alguns textos que costumam ser interpretados de maneira equivocada, como por exemplo a parábola do camelo e o fundo da agulha. Seja você um cristão há anos ou um curioso sobre a Bíblia, esse vídeo é para você. O Evangelho de Mateus foi escrito mais ou menos entre os anos 65 e 67 d.C., em um momento muito conturbado para o povo judeu. Papias, um dos pais da igreja, afirma que Mateus escreveu esse evangelho enquanto Pedro e Paulo estavam pregando em Roma. E sabemos que Paulo só foi para Roma em 60 d.C. E também Pedro estava com Marcos em Roma a partir de 64 d.C. Como também sabemos que tanto Paulo quanto Pedro foram mortos em Roma por volta de 67 a 68 d.C., a escrita do evangelho só pode ter acontecido entre 65 e 67. Mateus era um judeu que se tornou discípulo de Jesus. Ele escreveu o Evangelho para mostrar que Jesus era o Messias prometido nas Escrituras no Antigo Testamento. E ele organiza o seu Evangelho de forma que conecta Jesus com essas profecias messiânicas. Por isso, vemos uma frase se repetir muito no Evangelho de Mateus. Essa frase é: "Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi escrito pelos profetas". Além disso, Mateus escreve para uma audiência predominantemente judaica, mas também inclui alguns gentios, o que mostra a salvação de Jesus para todos os povos. Ele faz isso desde o início do Evangelho, quando mostra a visita dos magos, que eram estrangeiros, e também no final, com a grande comissão, quando ele diz: "Ide e fazei discípulos de todas as nações". O Evangelho de Mateus tem várias características que o tornam especial. Vamos abordar algumas delas. A primeira é que apresenta Jesus como Rei e Messias. Mateus mostra Jesus como o cumprimento das profecias que foram feitas a Abraão e a Davi. Ele começa o evangelho mostrando uma genealogia que conecta diretamente Jesus tanto a Abraão quanto a Davi, o que legitima Jesus como um rei para o trono de Israel. E isso era crucial para os judeus, que aguardavam o Messias descendente de Davi. Além disso, Mateus mostra como Jesus está sempre cumprindo profecias messiânicas. Cerca de 60 vezes ele vai citar o Antigo Testamento dizendo: "Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas". A segunda característica é a ênfase no reino dos céus. Mateus é o único evangelho que usa reino dos céus ao invés de reino de Deus. Isso reflete a sensibilidade judaica em evitar pronunciar o nome de Deus. O reino dos céus é apresentado como o governo de Deus que já está sendo executado por meio de Jesus, mas que será plenamente estabelecido no futuro. Mateus também destaca que esse reino não é somente para os judeus, mas para todos aqueles que creem, como está evidenciado na Grande Comissão, no capítulo 28. A terceira característica é que ele mostra Jesus como o novo Moisés. Mateus organiza o ensino de Jesus em 5 grandes discursos, como o Sermão do Monte, as parábolas do reino e as profecias sobre os últimos tempos. Essa estrutura ecoa os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, mostrando Jesus como o novo Moisés, que dá uma nova lei. Um exemplo claro disso é o Sermão do Monte, onde Jesus interpreta e aprofunda a lei de Moisés, enfatizando o espírito da lei no lugar de uma mera observância externa. A quarta característica é o conflito com as lideranças religiosas da época. Mateus registra muitos confrontos de Jesus com os líderes religiosos daquele tempo, como os fariseus e os saduceus. Ele denuncia a hipocrisia e a legalidade vazia dessas lideranças, apontando para uma justiça que começa no coração. A quinta característica é que Mateus não deixa de incluir os gentios, apresentando também um evangelho que é para os não-judeus. Embora seja profundamente judaico, inclusive um evangelho que você pode usar até hoje para evangelizar judeus, porque eles vão entender como Jesus se conecta às profecias messiânicas do Antigo Testamento, Mateus também inclui diversos episódios mostrando a fé de gentios, como por exemplo a visita dos magos, o episódio do centurião romano e também da mulher sírio-fenícia. Isso reforça que o reino dos céus é para todas as nações, para todos os povos. Vamos abordar agora 3 textos que geralmente são interpretados de forma equivocada. O primeiro deles está no capítulo 7, versículo 6, que vai dizer: "Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis pérolas aos porcos". Essa fala de Jesus durante o Sermão do Monte às vezes pode gerar certa confusão. Parece um discurso muito severo,
mas seu significado é muito profundo. No contexto judaico, tanto cães como porcos eram símbolos usados para a impureza. Jesus não está falando sobre discriminar pessoas, mas ele está ensinando sobre discernimento espiritual. Jesus está alertando que há momentos em que nossas palavras ou ações podem ser rejeitadas ou mal utilizadas por pessoas que não têm interesse genuíno na mensagem do Evangelho. Isso não significa desistir de compartilhar a fé, mas sim entender quando é o momento certo e com quem investir nosso esforço. É um chamado à sabedoria e à percepção espiritual. O segundo texto está em Mateus 19:24, que diz: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Essa é uma metáfora que gera muitos debates. Alguns acreditam que o fundo da agulha seja um portão estreito em Jerusalém, mas essa é uma afirmativa que não tem muitas bases históricas. O ponto aqui é que Jesus está usando uma hipérbole, ou seja, uma figura de linguagem exagerada, que era uma técnica muito comum na cultura judaica. Ele usa uma imagem absurda para mostrar que é impossível entrar no reino de Deus confiando nas riquezas. Ou seja, Jesus está desafiando a confiar e depender de Deus e não dos bens materiais. No contexto de Mateus, onde os ricos muitas vezes exploravam os pobres, isso reforça a mensagem de justiça no reino dos céus. O terceiro texto está também no capítulo 7, no versículo 1, vai dizer: não julgueis para que não sejais julgados. Esse versículo é frequentemente usado para dizer que você não deve julgar nada nem ninguém, mas o contexto revela algo muito mais profundo. Na verdade, Jesus está condenando o julgamento hipócrita. No mesmo discurso, Jesus diz que devemos tirar a trave do nosso olho antes de apontar o cisco no olho do nosso irmão. Ou seja, é um chamado à humildade e à autoavaliação antes de falar do próximo. No reino dos céus, o julgamento deve ser feito com misericórdia e justiça, e não com arrogância e superioridade. Mateus nos apresenta Jesus como o Rei prometido, o Messias esperado por Israel, mas que veio para salvar todos os povos. Ele nos convida a viver como cidadãos do reino dos céus, mesmo estando na terra, buscando justiça, misericórdia e fé genuína. Que tal reler Mateus com um olhar novo? Deixe-se desafiar por seus ensinamentos e se encante com a forma que ele conecta a história de Israel com a missão de Jesus. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e comenta aqui embaixo. Qual parte do Evangelho de Mateus mais fala ao seu coração? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.